rapaziada, a primeira aula aqui do canal. Vou estar explicando para vocês como é que funciona aqui o Justify Content e o Align Items. Então, para que vocês tenham uma base de como está acontecendo tudo isso aqui, eu criei uns textos e botei de fundo aqui para vocês entenderem como é que vai funcionar, entendeu? Então, para que vocês tenham uma base do que vai acontecer, eu vou apagar isso aqui, ó. Aí, esse aqui é o meu conteúdo, entendeu? Que está aqui dentro de caixa. Então, o que eu estou fazendo? Se aqui dentro eu digitar Text Align Center, não vai acontecer nada, entendeu? Só se eu remover o meu Display Flex. Porque como funciona o Justify Content e o Align Items? Se essas propriedades estiver sendo passada sem o Display Flex, eu estou dando F5 aqui, ela não vai funcionar. Então, para que ela funcione, eu tenho que dar um Display Flex, entendeu? E aí agora as duas passam a funcionar, entendeu? Então, como funciona o Justify Content e o Text Align? Aí eu botei aqui embaixo de fundo para vocês entenderem. O Justify Content, ele é da esquerda para a direita. Já o Align Items, ele é de cima para baixo, ou de baixo para cima. O Justify Content é da esquerda para a direita, ou da direita para a esquerda. Então, vocês vão pegar isso aqui como base para poder estudar. Então, vocês vão digitar aqui, ó. Justify. Se eu quero o meu conteúdo no centro, o que eu vou fazer? Justify Content Center. Só Center, ele não vai funcionar. Ele vai alinhar só da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. E vai alinhar no centro. Então, para que ele funcione aqui no centro também, eu teria que ajustar o Align Items. Então, aqui eu vou botar aqui, ó, Align Items Center também. Aí ele vai alinhar no meio. Entendeu? Então, como que eu vou fazer o Justify Content vir para o fundo? Aí aqui embaixo já tem aqui, ó. Para ele vir para o fundo, você tem que digitar Justify Content End. End. Foi para o fundo. Para ele voltar para o começo, o que tem que digitar? Justify Content Start. Ah, mas por que ele não está vindo para cima ou para baixo? O que está acontecendo aqui dentro? O que está acontecendo é que eu estou ajustando o Align Items para ele ficar no centro. Se eu botar ele como Start, o Justify Content ele vai funcionar nessa linha. Se eu botar como centro, ele vai funcionar nessa linha. Se eu botar como End, ele vai funcionar nessa linha. Entenderam? Então, se eu botar aqui como End, o meu conteúdo ele vai vir para a parte de baixo, porque eu ajustei para o Align Items ser aqui, entendeu? Então, eu botei aqui, ó, Justify Content Start. Se eu quiser que ele vá para o fundo, eu vou digitar aqui, ó, Justify Content End. Foi para o fundo. Agora, eu quero que ele vá lá para cima. O que eu vou fazer? Vou ajustar o Align Item. Então, eu vou botar aqui, ó, Start. Entenderam? Aí eu quero que ele volte para cá, ó, pro começo. Para que volte pro começo, o Justify Content tem que ser Start também, ó, tá vendo? Ó? Start, ele vai voltar pro começo. Ó. E assim funciona o Align Items. Então, eu passei esse conteúdo aqui, eu vou estar passando para vocês também, do jeito que ele está funcionando. Então, vou começar aqui, ó, zerado, do zero, da forma que eu comecei, ó, zerado, não tem mais nada. Então, o que vocês vão estar fazendo para estar criando um documento mais rápido? Vocês podem ou botar o ponto de exclamação e apertar Enter, que ele vai criar, ou digitar HTML, botar 2.5, que ele vai criar tudo isso aqui para vocês. Aí, o que vocês vão fazer? PTBR, para mudar a linguagem para o português brasileiro, ou se vocês quiserem, pode deixar dessa forma mesmo, entendeu? Daí o título é o título da página, aqui em cima, se eu digitar qualquer coisa, vai virar qualquer coisa. Agora se eu colocar aqui, ó, document, ele vai aparecer como documento. Então, aqui dentro, eu vou estar passando o style. Eu posso criar tanto dessa forma, quanto eu posso criar aqui, um style.css. Só que eu não quero criar o style aqui, eu quero criar dentro do meu próprio projeto. Porque como é um projeto pequeno,
eu sei que não vai precisar fazer muita coisa, entendeu? Então aqui dentro, o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma div chamada caixa, e por padrão, a div ela não tem uma largura e uma altura, entenderam? Então, para que ela tenha uma largura e uma altura, vocês teriam que chamar ela aqui no style e dizer o que ela vai fazer, entendeu? Então, dentro aqui, ó, eu vou criar um parágrafo chamado com conteúdo, chamado conteúdo. Aí aqui dentro eu vou dar um ID para ele. Não, aqui dentro eu vou fazer melhor, só para não ficar muito embolado. Aqui eu estou passando uma propriedade style com a cor amarela, para ele virar amarelo. E aí dentro, e agora eu vou mudar para o style da caixa. Então o que eu vou fazer? Para eu chamar essa propriedade aqui, ó, div, o que eu tenho que fazer? Chamar ela aqui em cima. Quando a div começa com class, aqui ó, quando ela é com class, você passa a chamar ela com ponto. Agora, quando a div ela é com ID, você chama ela com hashtag, entendeu? Isso é importante para que o seu código funcione. Então, vou chamar aqui, ó, ponto caixa, que ela está começando com class. Então, vou chamar ela com ponto. Aí, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu estou mexendo na div chamada caixa, então eu vou botar aqui uma largura para ela de 500 pixels e uma altura para ela de 500 pixels, certo? Se vocês der um F5 na página, atualizar aqui, ó, não está acontecendo nada. Para que essa largura apareça e essa altura, você tem que dar um background nela, para vocês saberem o que vocês estão fazendo. E aí aparece aqui a caixa, entendeu? Essa é a div que eu criei. E agora, se vocês dar aqui, ó, text align center, ele vai alinhar para o centro. Text align start, ele volta para o começo. Text align end, ele vai para o fundo, entendeu? Mas se vocês botar o display do tipo flex e aqui botar o text align no centro, ele não vai funcionar, entendeu? Para que isso aqui funcione, vocês teriam que usar o justify content e o align items, entenderam? Então, eu vou estar alinhando aqui primeiro o justify content e o align items no fundo aqui, ó, da div, para vocês entenderem como é que funciona. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar um parágrafo normal. Vamos dar um ID para ele de align itens 1. Aí o que a gente vai botar aqui dentro? Align itens start, certo? Se vocês derem F5 aqui, já está aparecendo. Aí o que a gente vai fazer para poder alinhar ele lá em cima? A gente vai vir aqui e chamar ele, ó. Lembra que eu falei para vocês? Quando começar com class é com ponto e quando começar com ID é hashtag. Então aqui dentro, o que a gente vai fazer? Vamos chamar o align itens 1. Aqui, ó, align itens 1. Vou chamar aqui em cima. Vou dar uma posição absoluta para ele. E vou dizer para ele aonde que eu quero que ele fique. Eu quero que ele fique no top com 0 pixel. Aí o align já está aqui, ó. O align itens tá no top, certo? Da forma que a gente quer. Aí agora a gente vai criar outro parágrafo e vai dar um ID para ele de align itens 2. Aí aqui, o que a gente vai fazer? Align itens end, entendeu? Aí ele já está aparecendo aqui embaixo, ó, align itens end. Aí para que ele sobe para cá, o que a gente vai fazer? A gente vai chamar ele aqui em cima. Para chamar ele novamente, align itens end, ou align itens 2, perdão. Aqui, ó, porque a gente está chamando pelo ID e não pelo texto. Não tem como chamar pelo texto.
gente vai fazer, vai chamar aqui em cima. Posição absoluta, a mesma coisa, para que não atrapalhe a div. E aí a gente vai dar aqui que a gente quer um top de 480 pixels. 480 ficou fora, 470 pixels ficou dentro. Pronto. Já alinhamos os dois que a gente queria. Aí agora a gente vai fazer o do Justify Content. Então a gente vai criar um parágrafo aqui para ele e vamos chamar o Justify 1. Vamos chamar ele de Justify 1. Justify Content Start. E agora a gente vai alinhar ele. Vamos chamar ele de Justify 1. Mesma coisa, posição absoluta. Aí a gente vai botar aqui que ele tem um top de 250 pixels. Espera aí, Justify 1, Justify 1. Deixa eu ver o que está acontecendo. Justify Content Start, certinho. Vamos apagar essas duas propriedades aqui. E vamos botar 150 pixels. Tá, pra você que eu tô errando aqui no ID. Então eu vou copiar e colar. Vou apagar aqui. Isso, tava errando. O que eu tava errando no ID? Ah, tinha errado aqui bem nesse comecinho aqui, tá? Não tem problema não. A gente vai botar um top de 250 pixels. 250 pixels. Tá? 250 pixels. E agora a gente vai fazer o end, o Justify Content End. Então para que a gente faça o Justify End, a gente vai criar outro parágrafo. Vamos dar um ID para ele de Justify 2. E aqui dentro a gente cria aqui, ó, Justify Content End. Já está criado aqui embaixo, como vocês podem ver. Agora a gente vai chamar ele. Chama ele lá, Justify 2, com o ID dele, ó, tá certinho. Posição absoluta. E eu quero que ele tenha um top de 250 pixels também, para ele alinhar no meio. Aí agora a gente vai dar um left de 350 pixels. Pronto. Já ficou do jeito que a gente queria. Aí agora vocês aí de casa podem ficar treinando do jeito que vocês, entendeu? Do jeito que vocês querem que a propriedade funciona. Aí vocês ficam treinando dentro desse container aqui, ó, dentro dessa caixa. Aí que pra ficar mais fácil, o que vocês fazem? Digita aqui, ó, Justify Content. Ele vai de um lado para o outro. Aí o que vocês vão fazer? Sublinhar aqui, Ctrl C. Comentei, para que ele não atrapalhe o código. O Align Itens, Align Itens, funciona da seguinte forma. Ele vai de cima para baixo, ou de baixo para cima. Pronto, comentou. Agora vocês aí de casa fica treinando. Só vir aqui, ó, dentro da caixa, posição não, perdão, Justify Content Center, ele vai alinhar aqui em cima, Align Center, vai alinhar no meio. Então, só para relembrar aqui, o Align Itens é de cima para baixo ou de baixo para cima, e o Justify Content é da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Aí agora é só vocês treinar aí de casa, que eu tenho certeza que vocês dão uma treinada aí, sei lá, meia horinha, vocês já vão estar entendendo como funciona o Align Itens e o Justify Content. Então esse foi o primeiro vídeo do canal, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado.